Pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto da faculdade que eu estudo, para quem não sabe, sou estudante de Direito, que chama-se Direito Administrativo e a Pandemia do Coronavírus, né? Basicamente, vai servir como um trabalho, né, como uma avaliação, uma prova, aí meu caríssimo professor Antônio Machado, e a ideia é justamente dar uma contribuição da academia para a população nesse momento de pandemia no coronavírus, né? Ajudar principalmente os gestores públicos a refletirem sobre soluções para esse momento em que a gente vive. E ele deu alguns temas lá para a gente escolher, e eu escolhi o seguinte tema, né? Escolhi o tema concurso público e a reserva do possível, direcionamento de gastos após a pandemia. O professor pediu para que a gente coletasse jurisprudência, doutrina e que fizesse uma pesquisa para formular uma pergunta baseada nesse tema e dar uma resposta para essa pergunta. A pergunta que eu elaborei é a seguinte: como ficam os direitos sociais em caso de colapso do Estado? Concurso público, né, como está no tema, ele serve para fornecer os serviços à população. Logo, eles estão diretamente ligados a direitos sociais. Daí a formulação da minha pergunta. Antes de qualquer coisa, a gente precisa discutir os direitos sociais, qual a relevância que eles têm, qual que é a natureza jurídica dos direitos sociais, né? E para isso eu peguei uma tese da doutora Tatiana Trícia de Paiva Revoredo, que é assistente jurídica no Tribunal de Justiça e especialista em direito constitucional formada pela PUC. E ela coloca o seguinte, né? Mesmo com alguns posicionamentos doutrinários contrários à ideia de que os direitos sociais são cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, não podem ser modificados, são princípios da Constituição que estão acima do texto constitucional comum, a jurisprudência do Supremo é pacífica, né? E ela traz aqui o julgamento da ADI 1946 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Sidney Sanches, no qual o Supremo Tribunal Federal, mediante interpretação conforme, invalidou interpretação de dispositivo de emenda constitucional, o artigo 14 da emenda constitucional número 20 de 98, supressivo de direito social prestacional, evidenciando que tais espécies de direitos também afiguram-se cláusulas pétreas, objetos de proteção superconstitucional. Ou seja, quando a gente fala em direito social, a gente está falando de cláusula pétrea. A gente não pode modificar, não pode relativizar os direitos sociais com base em outros artigos ou dispositivos do texto constitucional que também não sejam cláusulas pétreas, né? Então, para a gente fazer o que o Alexis dizia, né, eu chamava de o sopesamento ali das questões constitucionais, a gente só pode sopesar os direitos sociais com outros dispositivos que também, com outros princípios que também tratem de cláusulas pétreas. Muito bem, eu peguei também uma notícia de jornal para evidenciar essa questão dos direitos sociais, do conflito entre os direitos sociais e a reserva do possível. A gente tem uma notícia aqui do ano passado, em que mais de 22 mil prestadores de serviço para a saúde do Rio estão com salários atrasados, né? E a Justiça mandou bloquear 320 milhões para pagar o salário desses funcionários. E qual que é o problema? Eles ficaram aí 3 meses sem salários, né? Os prestadores de serviço de saúde, isso antes de pandemia, de coronavírus. A gente está falando de uma crise fiscal específica do Rio de Janeiro antes, né? Anterior a esse nosso momento de pandemia. E o grande problema foi que a prefeitura não arrecadou o valor previsto, né? E a justiça promoveu esse bloqueio. Muito bem, a gente falou aqui sobre o direito social e o fato do direito social ser uma cláusula pétrea. Trouxe um fato da realidade, né, para discutir esse conflito. Só que a gente ainda não falou sobre a reserva do possível, o que é essa reserva do possível. E aqui, para definir a questão da reserva do possível, eu peguei um artigo da doutora Ana Franga do Nascimento, que escreveu para o Conjur, e disse o seguinte: o princípio da reserva do possível, ele consubstancia aquele em que o Estado, para a prestação de políticas públicas, como a saúde, no caso de uma pandemia, que incluem os direitos sociais e prestacionais, deve observar em cada caso concreto 3 elementos: necessidade, distributividade dos recursos e eficácia do serviço. E aí ela pega
uma definição, aqui ela traz uma definição, que é o seguinte: para seguir esses 3 critérios, a gente precisa observar as peculiaridades de cada caso concreto, porque como o poder público não tem recurso suficiente para atender todo mundo, ele precisa escolher entre os casos mais necessários. Essa é a expressão que ela usa, casos mais necessários. Então a gente tem um problema. Qual que é o problema? A gente tem uma cláusula pétrea que diz que todo mundo tem direito à saúde. Uma pandemia ainda mais, isso se evidencia. Todo mundo, se tiver um problema com o coronavírus ou com qualquer outro tipo de problema de saúde, com um colapso do sistema de saúde, não sofre só quem está com coronavírus, sofre quem está com qualquer outro tipo de doença e precisa de atendimento, principalmente em leitos de UTI, que ficam, em sua maior parte, ocupados, como a gente tem visto aí no caso do estado do Amazonas, por exemplo, já aqui no Brasil, para a gente não pegar exemplos internacionais. Porém, se existe um colapso no sistema de saúde, isso significa que nem todo mundo vai poder ser atendido. O que significa que nem todos terão esse direito social garantido. Daí entra a questão da reserva do possível. Cabe ao gestor público decidir quais são os casos, e aqui, para ficar nas palavras que eu acabei de ler aqui, mais necessários, de acordo com necessidade, ou seja, quem está precisando mais de um sistema de saúde público, de uma prestação de serviço de saúde público, distributividade dos recursos, ou seja, essa pessoa, de que maneira respiradores estão sendo distribuídos? Qual critério tem sido utilizado para esses respiradores? É a idade? É a expectativa de vida? É o estado de saúde? É a existência de alguma comorbidade, né? De alguma doença que coloca aquela pessoa no grupo de risco? E a eficácia do serviço. Eficácia, ou seja, como eu faço num mundo de recursos escassos, no meio de uma pandemia em que esses recursos tornam-se ainda mais escassos, para com a mesma quantidade de recursos conseguir garantir o direito social à saúde para o maior número de pessoas. Voltando um pouco para a definição que a gente falou no início da questão dos direitos sociais e da saúde, da prestação de saúde ser um direito social, e portanto cláusula pétrea, eu peguei uma jurisprudência aqui muito famosa, que é a chamada jurisprudência de crise de Portugal. Não peguei a jurisprudência brasileira, peguei uma jurisprudência de Portugal, que eu acredito que nesse sentido teve de enfrentar uma situação de crise que o judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a Corte Constitucional Brasileira nunca teve de enfrentar, o Tribunal Português teve de enfrentar. E qual foi essa situação? Foi justamente sobre direito social e sobre reserva do possível. As contas públicas de Portugal entraram em colapso, não tinha mais como você pagar aposentadorias, né? Não tinha mais como você pagar as pensões e você teve que promover cortes, né? Mas promover cortes como? Se tratava de direito adquirido, né? O conceito de direito adquirido aqui é o mesmo conceito de direito adquirido em Portugal, né? Você não mexe em direito adquirido, assim como você não mexe no ato jurídico perfeito, né? Porém, a realidade se impõe, né? A realidade, ela não conhece princípios, né? Ela não conhece a lei, né? Então, não interessa se existe um direito adquirido ou um ato jurídico perfeito, se não há recurso suficiente para atender, o meio jurídico precisa dar uma solução para isso. E no caso da Corte Constitucional Portuguesa, foi uma solução muito criticada por causa da sua criatividade, digamos assim, jurídica, né? Então, o que a Corte Constitucional Portuguesa decidiu? Ela decidiu o seguinte: segundo o Tribunal Constitucional Português, aliás, antes disso, o Parlamento Português aprovou, né, um corte nas aposentadorias que já estavam sendo concedidas, né? Não era sequer uma tributação das aposentadorias, era realmente não pagar, né? E isso chegou, claro, à Corte Constitucional Portuguesa. Daqueles diretamente interessados que tiveram suas aposentadorias cortadas, entraram na Corte Constitucional Portuguesa e questionaram isso. O que os ministros da Corte Constitucional Portuguesa responderam? Eles disseram o seguinte: olha, realmente o direito à pensão é um direito constitucional e é uma cláusula pétrea. Agora, o quantum da pensão não é direito constitucional e não é cláusula pétrea. E o que isso significa?
Você tem o direito constitucional, cláusula pétrea, de se aposentar e receber sua aposentadoria. Agora, você não tem direito de receber nenhum tipo de... Não ter a quantidade de dinheiro que você recebe não está garantida pela Constituição. Então você tem direito de receber uma aposentadoria. Agora, o valor dessa aposentadoria não está protegido pelo texto constitucional. Não é sequer cláusula pétrea e a Corte Portuguesa vai além. Sequer isso é protegido pelo texto da Constituição. Isso é questão infraconstitucional. O legislador que decide, mesmo sem precisar aprovar a emenda constitucional, ele vai decidir o valor que você precisa receber. Esse valor precisa ter um mínimo, né, para você sobreviver. Precisa ter um mínimo para seguir ali o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas esse é um mínimo, assim, realmente para você sobreviver. Se você estava recebendo uma aposentadoria, para fazer um paralelo aqui com o Brasil, de 5 mil reais, 10 mil reais, de 15 mil reais, e você teve um corte de 10, 30, 40% dessa aposentadoria, você não pode reclamar, porque você está recebendo o mínimo para você sobreviver. E, como a Corte Constitucional disse, o quantum não é protegido pela Constituição, né? Olha aqui, isso aqui foram dois acórdãos. É o 396 de 2011 e o 353 de 2012, em que você julga direitos sociais frente à reserva do possível ali na Corte Constitucional Portuguesa, né? Vou ler aqui parte da decisão, uma linha aqui da decisão que ilustra isso que eu acabei de explicar para vocês. O que está constitucionalmente garantido é o direito à pensão, não o direito a um certo montante a título de pensão. O montante a título de pensão, resulta da aplicação de critérios legalmente estabelecidos, mas de valor infraconstitucional. A Corte vai além, porque os cortes promovidos pelo parlamento português foram mais duros nos funcionários públicos. E os funcionários públicos questionaram, mas não tem o princípio da igualdade, né, da isonomia, como é que eu posso cortar mais de funcionário público do que dos outros? Isso não é inconstitucional? E a Corte Constitucional Portuguesa respondeu o seguinte: quem recebe por verbas públicas não está em posição de igualdade com os restantes cidadãos, pelo que o sacrifício adicional que é exigido a essa categoria de pessoas, vinculada que ela está, é oportuno lembrá-lo, à prossecução do interesse público, não consubstancia um tratamento injustificadamente desigual. Ou seja, sem justificativa, você não pode tratar os servidores públicos de maneira desigual. Porém, em havendo justificativa, dado o fato de que os servidores públicos estão, antes de qualquer coisa, exercendo função em prol do interesse público e não de interesse pessoal, como na iniciativa privada, o sacrifício pode ser sim maior, a legislação pode ser sim mais dura em relação aos funcionários públicos do que ao cidadão que trabalha na iniciativa privada. Nesse momento de pandemia, e resgatando a nossa pergunta, vamos ler aqui: como ficam os direitos sociais em caso de colapso do Estado? Então a gente pegou aqui o fato de que no Brasil nós também temos um problema financeiro, agora vivendo uma pandemia. O fato de que a jurisprudência considera os direitos sociais cláusulas pétreas. O fato de que a reserva do possível também é previsão constitucional e pode ser balanceada ali com a questão dos direitos sociais. E então eu chego à seguinte conclusão, numa resposta extremamente curta: como ficam os direitos sociais em hipótese de colapso do Estado? Relativizados. Os direitos sociais ficam relativizados porque, em não havendo recurso para atender esses direitos sociais, nem todo mundo, como prescreve, como prevê o direito, como prevê o nosso texto da Constituição de 88, nem todo mundo, na prática, terá o direito à saúde garantido. Em razão do princípio da reserva do possível, porque não dá para atender todo mundo.
Felizmente no Brasil a gente não chegou no ponto da Itália de médicos terem de utilizar saco de lixo como equipamento de proteção social e escolher quem vive e quem morre. Porém, nós já temos, os gestores públicos já precisam escolher quem fica numa UTI, quem não fica numa UTI, quem utiliza um respirador, quem não utiliza um respirador, como é o caso do estado do Amazonas. E essa escolha, e o gestor público tem o direito de tomar essa escolha, e essa escolha não é em si inconstitucional ou ilegal. Por quê? Quando a gente pega aqui uma análise de direito comparado da Corte Constitucional Portuguesa, que a gente tem um direito relativamente parecido e que o Portugal viveu uma crise ali financeira fiscal pior do que a do Brasil. E que a gente pega também a jurisprudência da nossa Suprema Corte, a gente chega à conclusão de que no momento em que há um colapso, uma escassez de recursos, em que o gestor público precisa, por necessidade, não porque ele quer, não por negligência, não por imperícia, por imprudência, não por culpa dele, mas em razão das circunstâncias, ele precisa decidir quem precisa mais e quem precisa menos, ele tem o poder de decidir e tem um respaldo legal para decidir quem precisa mais e quem precisa menos desse atendimento, dessa prestação de serviço público de saúde. É isso. Espero que vocês tenham gostado, principalmente você, professor. Espero que você me dê uma excelente nota e até mais. Muito obrigado e espero que você, político ou gestor público que tenha assistido esse vídeo, tenha lhe sido de alguma valia. Um abraço.